Nessa aula eu vou tratar de um tema que é assim, é um tema que eu venho estudando nos últimos anos com muita profundidade, com muita dedicação, que é como resolver conflitos através da comunicação. E a gente vê muitos problemas relacionados a conflitos, né? Pessoas que, assim como eu também, eu não vou me colocar assim no lugar como um guru, como um especialista, porque eu sou um estudioso do tema, tá? Eu sou um aprendiz. E então, assim como muitos de vocês, eu também vivencio algumas situações, alguns desafios, né? Que vocês mencionaram, de momentos assim, por exemplo, nos relacionamentos íntimos, familiares, relações profissionais, relação com o pai, com mãe, com colega de trabalho, com sócio, com fornecedor, parceiros, clientes, enfim, com todas as pessoas com quem eu me relaciono, assim como vocês, né? Em que a gente não se sente muito bem compreendido em alguns momentos, né? E isso acarreta em muitos dramas humanos, que eu observo tanto na minha vida mesmo, quanto na vida dos meus próximos, né, da minha família e das pessoas que eu atendo e das pessoas com quem eu convivo, que eu conheço. Muitos dramas humanos, sabe, de desconexão, de sentimento de solidão, de que a pessoa não pode contar com a outra pessoa, de falta de colaboração, de falta de apoio, sabe, sobrecargas, por não ter, assim, por não ter muitas vezes a compreensão das outras pessoas, das próprias necessidades, né? Quando o outro não compreende aquilo que eu preciso, não entende quando eu peço alguma coisa. Por mais que eu peça, que eu grite, que eu procure formas, a pessoa parece que não entende e não me apoia naquilo que eu preciso, sabe? Ou, por exemplo, situações assim que a pessoa quer dizer alguma coisa para alguém que é importante para ela, né? A gente quer dar um feedback para alguém, quer dizer para a pessoa, olha, eu gostaria que você fizesse isso diferente, que você agisse diferente nesse contexto aqui. E parece que é tão difícil, né? A gente... uma coisa que poderia ser tão fácil, tão simples. A gente dá um feedback para alguém de algo que a gente está vendo, de algo que a gente está sentindo, de algo que a gente está observando, que a pessoa pode agir diferente, que vai ser melhor para nós e para ela mesma. E uma dificuldade nessa comunicação, que parece que a pessoa não entende, a pessoa não está aberta, não está permeável às nossas palavras, à nossa contribuição. Parece assim, muitas pessoas manifestam, né, que quando tentam falar algo para outra pessoa, né, num relacionamento íntimo, por exemplo, a outra pessoa se distancia, se afasta, ela bloqueia, ela não aceita, não entende. Então isso é um problemaço, é um grande drama na vida das pessoas. Não é à toa que eu escolhi trabalhar com isso, né? Já há vários anos que eu estou estudando a fundo como é que são essas dinâmicas dos relacionamentos, o que faz com que as pessoas se aproximem, se unam, se compreendam, e o que é que faz com que as pessoas se afastem, se desconectem umas das outras, se distanciem. Então existem dinâmicas dos relacionamentos, da forma como a gente se comunica principalmente, que esse é o principal tema do meu trabalho, né? A minha contribuição para as pessoas, que é como que a gente pode melhorar essa situação
em relação aos nossos conflitos, em relação aos nossos desafios de convivência, através da nossa comunicação, da forma como a gente se expressa, através da nossa linguagem. E para a gente ter mais compreensão uns com os outros, ter mais respeito, sabe? Se sentir mais respeitado, se sentir mais apoiado, se sentir mais compreendido, sabe? E ter mais paz no coração, né? Ter mais paz interior, que é uma coisa que todos buscamos, eu acredito, sabe? As pessoas estão em busca de paz. Eu sei que eu imagino que tem gente que não está em busca de paz, infelizmente, mas muita gente está em busca de paz. E isso que eu vou trazer para vocês hoje é um caminho. É um caminho que eu, assim, depois de muito estudo e reflexão e observação e elaboração dentro de mim, assim, de tudo que eu já estudei, eu estou trazendo para vocês assim o que eu considero um norte, sabe? De um caminho que vocês podem aprender e se apropriar e assimilar cada vez mais, porque também não é só numa aula assim que vocês vão transformar a vida de vocês, né? Mas eu vou mostrar um caminho, sabe? Para ter esses benefícios na vida de vocês. Assim como eu venho tendo na minha vida. E não sou uma pessoa perfeita, né? Eu gosto... Tem momentos que a minha esposa fala para mim, Yuri, você tá por aí falando de empatia, ensinando as pessoas a ter empatia, mas aqui em casa é empatia zero. Você não tem empatia nenhuma comigo. Então eu ouço também essas coisas, sabe? Então para mim é um desafio, assim como para todas as pessoas, tá? Quero me colocar muito como um ser humano aqui, assim como vocês. Então, como eu disse, eu vou trazer algumas explicações, alguns conhecimentos, alguns exemplos que eu acho que vai ficar assim, da forma mais didática possível que eu puder, para vocês entenderem esses ensinamentos que eu vou trazer para vocês, que para mim são ensinamentos muito preciosos, são ensinamentos de vida. E aí, antes de eu começar a explicar para vocês, eu gosto de contar como é que eu comecei como é que eu despertei, né, para esse conhecimento que é a comunicação não violenta e outras práticas ligadas à cultura de paz. Eu estava, faz uns 10 anos atrás, o meu filho, hoje ele está com 12 anos, ele estava com 2 anos mais ou menos, e na época eu morava em São Paulo e trabalhava na Berrini, que é um centro comercial muito movimentado lá em São Paulo. E eu pegava o metrô lotado todo dia. Na verdade eu pegava trânsito, né? Eu ia de carro, pegava muito trânsito para chegar no trabalho. E estava passando por um momento muito difícil. Assim, muito estresse, muito cansaço. E eu chegava com frequência atrasado no meu trabalho, levava bronca do meu chefe. Eu estava muito assim, angustiado com aquela situação. E a minha rotina era assim, eu acordava, arrumava meus filhos, né? Minha filha já era um pouco mais velha, levava para a escola, voltava, deixava o carro no estacionamento do condomínio que eu morava, depois eu pegava um metrô e ia para o trabalho. E a gente estava com pressa, estava atrasado e tal, e o meu filho, ele gostava muito de suco de goiaba. Meu filho chama Marcel, tá? Ele gostava muito de suco de goiaba. A gente colocava a goiaba no mixer, assim, batia no mixer e tal. E era a rotina, todo dia ele tomava suco de goiaba de manhã antes de ir para a escola. E naquele dia, eu já estava atrasado e ele gostava de me ajudar. Imagina, um menino de 3 anos, ele gostava de me ajudar a bater o suco. Ele mal segurava o negocinho, né, o mixer, mas ele gostava de apertar o botão. Eu segurava para ele, segurava o copo, né, para não cair, porque ele não tinha coordenação motora, mas ele apertava o botão e ficava feliz, ele participava, se sentia útil, sabe? Era um momento gostoso de manhã. Ele ajudava a bater o suco de goiaba dele. E naquele dia,
eu chamei ele e falei, Marcel, vem me ajudar a bater o suco de goiaba. Aí ele veio e tal, colocou o banquinho, subiu no banquinho, que ele era bem pequenininho assim, e ia apertar o botão. Aí a minha esposa, a Letícia, chamou ele e falou, Marcel, vem se arrumar, que você ainda não tá vestido e tal. Aí ele ficou naquele conflito assim, porque ele queria apertar para bater o suco, mas minha esposa chamando ele. Eu falei, não, vai lá, obedece a mamãe, vai lá se arrumar, depois você bate o suco. E aí ele estava demorando, ele foi lá, estava demorando, e o horário passando, eu com pressa, não aguentei esperar, fui lá e bati o suco, deixei pronto. Quando ele veio, o suco já estava pronto. Mas ele ficou assim, desolado. Imagina um moleque frustrado. A frustração do menino, que ele gostava tanto daquele momento e eu já tinha batido o suco. E eu tinha falado que eu ia esperar ele. E ele começou a chorar, começou a espernear, se jogou no chão, começou a fazer o que as pessoas denominam birra. Porque eu não gosto de dizer, né, que a pessoa faz birra, porque isso é uma forma um pouco pejorativa de tratar um fenômeno humano, né? Enfim, e começou a espernear e eu falava, filho, vem tomar um suco, filho. Vamos logo, a gente está atrasado. E ele não queria tomar, chorando, filho, toma logo esse suco. Eu comecei a ficar nervoso com ele. Porque eu estava angustiado, porque eu vinha na minha memória a bronca que eu já levei do meu chefe por chegar atrasado. Então, naquela angústia, sabe? Comecei a perder a paciência. E aquele conflito, né? Olha lá, às vezes a gente acha que conflito é só aquela coisa mais violenta, mas os pequenos conflitos do dia a dia. Isso aí era um conflito. Eu queria que ele parasse de chorar e tomasse logo o suco, e ele não queria, né? E aquela situação, a minha esposa falou assim, Yuri, show you care. Falou em inglês, né, para ele não entender. Mostra que você se importa, show you care. Aí eu percebi, né, o que estava acontecendo. Aí eu falei, filho, você queria muito ter apertado o botão, você queria muito ter feito o suco, né? Você gosta de fazer o suco com o papai, você está acostumado a fazer. Você queria ter feito o suco, né? Aí ele começou a perceber que eu estava entendendo a dor dele. Eu estava entendendo o que ele estava passando. Ele começou a perceber. Aí ele começou a se acalmar. Eu falei, e o papai falou que ia te esperar e não te esperou, né? Você ficou triste, né? Você ficou chateado com isso. Aí ele começou a parar de chorar e falou, é. Aí eu falei, vem no colo do papai. Peguei ele no colo, assim, abracei, acolhi ele. Segurei alguns segundos ele no colo e falei assim, desculpa, filho. É porque eu estava com muita pressa, não consegui esperar. A próxima vez eu deixo você fazer o suco, tá bom? Ele, tá bom. Voltou e foi se arrumar pra gente sair. Então, para mim, foi um grande aprendizado isso aí. Uma coisa meio intuitiva, que eu já estudava sobre psicologia humana, já tinha lido alguns livros, já tinha alguma sensibilidade, mas na hora eu precisei desse sinal da minha esposa, né? E depois eu coloquei um post, eu lembro na época nem tinha Instagram, tinha só Facebook, eu coloquei um post no Facebook narrando esse acontecimento, e o meu pai falou, Yuri, você está fazendo comunicação não violenta, sem saber. E eu não sabia o que era comunicação não violenta. E aí eu fui estudar. Fui ler o livro, fui estudar. Depois de um tempo, fui fazer uma formação em mediação de conflitos. Comecei a perceber que eu tinha uma inclinação para trabalhar com isso, uma facilidade para ajudar pessoas a se compreenderem. E fiz uma formação de mediação de conflitos, fiz uma formação de direito sistêmico. Eu organizei a primeira pós-graduação no Brasil de direito sistêmico, com o Sami, né, que é o juiz, é o meu irmão, e é o juiz que começou as constelações familiares no âmbito judiciário. Então eu organizei a primeira turma e fiz a primeira turma, né, essa pós-graduação de direito sistêmico. Então, me aprofundei muito na constelação familiar, como é que a gente traz isso para resolução de conflitos, e na comunicação não violenta também. Fiz um treinamento internacional de comunicação não violenta,
de 10 dias e estudei budismo, né? Fui me aprofundar nas práticas meditativas do budismo, e inteligência emocional, desenvolvimento emocional, enfim, eu tenho uma série de negociação ganha-ganha, né? O modelo Harvard de negociação do William Ury, e foram me moldando, né? Transformando na pessoa que eu sou hoje. E aí eu cheguei nesse modelo que eu vou trazer para vocês, né? Nesse caminho que eu vou trazer para vocês hoje. Então, assim, eu gosto de começar minha explanação com essa tirinha. Eu acho muito legal essa tirinha. A menininha chega para o menino e fala assim: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. E ele fala: muros não, podemos construir pontes. Então, trata-se disso. A gente tem um grande poder na mão, que é o poder de construir muros ou pontes. As palavras que a gente usa têm uma força. As palavras que a gente usa têm uma força. As nossas palavras podem construir muros, podem bloquear o entendimento entre nós e as outras pessoas, podem distanciar a pessoa da gente, podem fazer com que a pessoa não queira mais ouvir o que a gente tem para dizer, dependendo da forma como a gente se expressa, ou pode construir pontes. A palavra tem o poder de construir pontes também, de criar conexão, de convidar a outra pessoa para o diálogo, para o entendimento, para compreender o nosso lado, para compreender a nossa necessidade. A gente pode usar a nossa palavra com sabedoria para criar conexão com as outras pessoas, para conseguir ter colaboração nos nossos relacionamentos, para conseguir ter respeito, ter compreensão uns com os outros. Então as palavras têm uma força, e eu gosto de dizer que não são só as palavras, as nossas atitudes também. As nossas atitudes têm um poder de construir muros ou construir pontes. E não é só as nossas palavras e as nossas atitudes. O nosso pensamento também. Porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Aquilo que a gente pensa, a gente expressa por meio das palavras. E às vezes não é só as palavras, não é só a comunicação verbal. Existe a comunicação não verbal também. Hoje em dia já faz muito tempo, na verdade, que a psicologia já descobriu isso. Que a comunicação não verbal, a comunicação que acontece através da expressão facial, do silêncio, né? O silêncio ele comunica muita coisa. A nossa expressão comunica muita coisa. A nossa postura corporal comunica muita coisa. Então não são só as palavras. É toda a nossa comunicação que começa no pensamento. Aquilo que a gente tem no nosso pensamento, aquilo que a gente tem dentro da gente, é o que sai pela nossa boca, é o que a gente expressa. Os nossos sentimentos também. Existem sentimentos que criam muros. E existem sentimentos que criam pontes. Então, assim, já faz muito tempo que eu estudo isso, que eu observo, sabe? Como é que são essas dinâmicas da comunicação, da forma como a gente se expressa, da forma como a gente percebe a outra pessoa, e dinâmicas que geram violência nas relações, que provocam hostilidade nos relacionamentos, que provocam reações hostis.
e dinâmicas que promovem paz, que promovem conciliação, que promovem entendimento. Então, existe um conhecimento sobre isso. Existe muito conhecimento sobre isso, para falar a verdade. O que a gente precisa é querer aprender essas coisas. Querer aprender. Entender essas dinâmicas. Para a gente conseguir ter mais sabedoria na forma como a gente se comunica. Ter mais consciência na forma como a gente se comunica. Existe um caminho que eu chamo, né, eu dei esse nome de comunicação consciente e resolução de conflitos, que é o nome que eu dei para essa aula também. Comunicação consciente e resolução de conflitos. Então é um caminho que eu pensei em chamar de método, mas não é exatamente um método, porque não é algo que você faz assim, faça A, depois B, depois C e você vai ter o resultado X. Não é bem assim que funciona. É um caminho que tem diversos elementos de sabedoria que ajudam a gente a resolver os nossos conflitos de forma pacífica, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais consciência. Então, um grande problema que existe é que, às vezes, a gente tenta resolver conflitos sem ter conhecimento de como resolver conflitos de forma pacífica. A gente sobe num elevador, eu gosto de usar essa imagem, né? O homenzinho sobe no elevador e chega lá sem conhecimento de nada, sem preparo, sem uma bagagem, e quer resolver o conflito. E não resolve. Porque ele não sabe como resolver conflitos. O conflito ele não se resolve de forma sustentável se a pessoa não sabe como resolver conflitos. Ele pode até impor uma solução, exigir alguma coisa, falar, nós vamos fazer isso e pronto. E aí parece que resolveu o conflito. Mas isso não se sustenta, não é sustentável. A outra pessoa que eu impus alguma coisa sobre ela, que eu forcei ela a aceitar a minha ideia, a minha opinião, a minha solução para aquela situação, aquela pessoa não vai se dar por satisfeita, não vai se sentir atendida e vai continuar num comportamento conflituoso comigo. Então eu não consegui resolver o conflito realmente. Então, para resolver o conflito, a gente precisa transformar o conflito. A gente precisa aprender a fazer uma transformação nos conflitos. Mudar a dinâmica dos conflitos. Porque assim, quando a gente tem uma visão de que resolver conflito é chegar num acordo só. Pronto, chegamos num acordo, então o conflito está resolvido. Não é só isso. A gente precisa mudar a dinâmica do conflito. A forma como as pessoas que estão envolvidas no conflito lidam com aquela divergência, com aquela diferença, com aquela dificuldade de entendimento, com a diferença de opinião, com a diferença de prioridades, com a diferença de personalidade, que às vezes gera conflito nas relações. Então a gente precisa trabalhar a dinâmica dos conflitos. E para a gente fazer essa transformação nos conflitos, existe um caminho, né? Que é como eu estou explicando para vocês. Existe um caminho. E eu gosto de usar essa imagem da escada porque é uma subida. Eu considero que é uma subida. É uma escalada. É algo que isso exige um esforço nosso, de transformação pessoal, de aprendizado, de ganhar novas habilidades. Então, existe uma subida, existe um esforço. E aí eu gosto de dizer assim, que esse caminho da comunicação consciente e da resolução de conflitos, ele é um caminho simples. Ele é simples. A gente observa,
assim, não sei vocês, mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que eu reconheço a virtude da simplicidade nessas pessoas. Pessoas que têm uma virtude da simplicidade. Pessoas simples. Elas não complicam as coisas. Elas resolvem as coisas de forma simples. Elas não esquentam a cabeça desnecessariamente. Não ficam guardando ressentimento por algo que não precisa guardar. Elas têm um jeito de lidar com as outras pessoas simples, que facilita o entendimento, sabe? Então, é um caminho simples. Só que ele não é fácil. Não é fácil. E eu gosto de usar esse jogo de palavra, né? É simples, mas não é fácil. E por que não é fácil? Porque a gente complica. A gente complica. Deixa eu tirar minha tela um pouquinho. A gente complica. A gente cria dificuldade em algo que poderia ser muito simples. Então, assim, o meu objetivo aqui, que eu vou explicar para vocês, é como é que é esse caminho da resolução pacífica de conflitos através da comunicação consciente e por que a gente encontra muitas vezes dificuldade. Quais são esses obstáculos que existem no caminho e que tornam o caminho difícil, muitas vezes. Tem uma frase do Marshall Rosenberg, para quem não conhece esse senhor da foto, ele é o criador da comunicação não violenta. E tem uma frase que ele fala assim: primeiro a conexão, depois a solução. Primeiro a conexão, depois a solução. Eu acho essa frase, assim, para mim, ela resume tudo. Resume tudo, tá? Tudo que eu vou trazer para vocês aqui se resume a isso. Então, como é que a gente faz para transformar os conflitos? Para mudar a dinâmica dos conflitos? Primeiro a conexão, depois a solução. Então, um grande erro que a gente comete muitas vezes é querer chegar numa solução, querer chegar num acordo, querer chegar numa conclusão, naquele desentendimento, sabe? Querer resolver logo aquela briga, aquele conflito, sem estabelecer uma conexão antes. E aí a coisa não acontece. É o que eu disse, né? O conflito se resolve. Mas, quer dizer, a gente acha que resolveu o conflito, mas essa resolução não se sustenta. A gente precisa aprender, e isso é um aprendizado de vida, como criar essa conexão. Como estabelecer essa conexão. Como fazer isso acontecer através da nossa atitude, das nossas palavras. Como é que a gente cria conexão com as outras pessoas. Então, esse é o caminho que eu vou explicar para vocês. Eu gosto de usar uma metáfora que é dessas casinhas, né? Imagina uma cidadezinha com um monte de casinha de vários tamanhos, prédios, né? Cada uma com seu formato, cada uma com a sua característica e cada um com seus respectivos moradores. E dentro de cada casa existe água, né? Existe um encanamento, existe um fornecimento de água para cada um desses estabelecimentos. Então, assim, e a água é que traz a vida para dentro dessa casa. É algo essencial para quem mora nessa casa. É a água. Então, eu gosto de usar essa metáfora para explicar o que é que são as necessidades humanas. Porque, assim, todos nós temos diferenças, né? Eu sou diferente de todos vocês, cada um é diferente. Mas nós temos coisas em comum, né? Nós temos semelhanças, nós somos semelhantes. E todos nós temos necessidades humanas que são comuns a todos nós. Isso o Marshall Rosenberg, ele fala, né, na comunicação não violenta, ele chama de necessidades humanas universais, porque segundo ele são necessidades comuns a todos os seres humanos. Não importa a nacionalidade,
a idade, o sexo, o tempo, o século que a pessoa viveu ou está vivendo. São necessidades humanas que todos nós temos. E, assim, a gente tende a entender esse conceito, né, de necessidades humanas como, assim, pensando nas necessidades mais brutas, vamos dizer assim, mais básicas, né? Por exemplo, necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade de abrigo para se proteger do frio, para se proteger do sol. A gente precisa de roupa para se proteger, né? De animais, enfim. Então, necessidades físicas, né? Necessidades físicas, do corpo físico. Só que já faz muito tempo, né, que a psicologia vem estudando o ser humano e compreendendo que as necessidades humanas vão muito além disso. Existem necessidades que são necessidades psicológicas, necessidades emocionais, e que também são comuns a todos nós. Necessidade de pertencimento, de fazer parte, necessidade de ser aceito, necessidade de se sentir apreciado, necessidade de autoestima, necessidade que todos nós temos. Quando a gente não está, quando a gente está numa situação em que a nossa autoestima está um pouco abalada, isso é desconfortável, isso é sofrível, né? É doloroso. Necessidade de reconhecimento. Todos nós temos necessidade de reconhecimento. Quando a gente se dedica a algo, se dedica a outra pessoa, faz algo com a melhor das intenções e parece que a pessoa não reconhece, isso é doloroso. A gente sofre, né? Quando a nossa necessidade de reconhecimento não está sendo bem atendida. E tantas outras necessidades humanas, sabe? E que essas necessidades, elas são como a água, naquela imagem que eu mostrei da casa. Elas são a própria vida circulando dentro da gente. A própria expressão da vida, né? Porque cada um de nós, cada ser humano, tem uma energia vital dentro de si, circulando dentro de si, que é a própria vida que cada um de nós carrega, né? E essa vida se expressa, se movimenta dentro de nós, através das nossas necessidades humanas. Então, quando a gente começa a entender o que são as necessidades humanas, isso nos conecta com nós mesmos, para começar, né? Para começo de conversa, a gente começa a se compreender mais, começa a ter mais empatia por si mesmo, compreensão por si mesmo, quando a gente começa a compreender as nossas próprias necessidades. E isso nos ajuda a compreender também as necessidades dos outros, a enxergar a humanidade que existe na outra pessoa, quando a gente reconhece as necessidades dela. Então, o Marshall, ele trouxe, o Marshall, não sei se todos conhecem aqui, mas ele era um grande mediador de conflitos, mediou conflitos seríssimos entre nações, entre povos, entre países, assim, e também conflitos familiares, entre casais, mediou tudo quanto é tipo de conflito dentro de escolas. E assim, ele observou isso, sabe, que o coração da comunicação não violenta, assim, a essência da transformação dos conflitos é a compreensão das necessidades uns dos outros. Quando a gente consegue compreender as necessidades uns dos outros, olha, a partir desse momento que a gente consegue compreender as necessidades da outra pessoa, verdadeiramente, com sinceridade, assim, e quando a outra pessoa consegue compreender as nossas necessidades, desse ponto em diante, para a gente resolver o conflito, para a gente conseguir chegar num acordo, tomar uma decisão,
desenvolver uma solução que atenda a ambos é muito mais fácil. Muito mais fácil. A coisa anda muito mais fácil. Depois que a gente chega nesse lugar de compreensão das necessidades uns dos outros. Então esse eu quero colocar assim como... Esse é o objetivo principal de tudo isso. Porque quando a gente tem isso de compreender as necessidades uns dos outros, a coisa fica muito mais fácil. E aí uma coisa interessante também é que assim, os nossos sentimentos, eles são como fumaça perto do fogo. Né? Tem aquele ditado popular, onde tem fumaça tem fogo, né? E isso a gente gosta de explicar, usar essa imagem da fumaça do fogo para explicar a relação entre os sentimentos e as necessidades. E aí, como é que acontece isso? Quando as nossas necessidades estão sendo bem cuidadas, estão sendo bem atendidas, nós temos sentimentos prazerosos, sentimentos agradáveis. E quando as nossas necessidades não estão sendo bem cuidadas, nós sentimos sentimentos desagradáveis, sentimentos dolorosos, desconfortáveis. É isso que acontece. Então, assim, quando eu me sinto bem com a minha autoestima, quando eu me sinto aceito no grupo, quando eu me sinto querido na minha família, quando eu me sinto amado, necessidades minhas, né, de se sentir amado, de fazer parte, de se sentir apreciado. Quando eu tenho essas necessidades atendidas, eu tenho sentimentos agradáveis de satisfação, de contentamento, de paz interior. Quando eu tenho uma necessidade, que eu não falei também, a necessidade de conexão. É uma necessidade humana, de se sentir conectado com as pessoas, ter esse vínculo de afeto. Quando a gente tem essa necessidade de conexão bem cuidada, a gente tem sentimentos agradáveis, né? E quando essas necessidades não estão sendo bem cuidadas, quando a conexão não está acontecendo, quando eu não tenho reconhecimento por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu faço, quando a minha necessidade de segurança, que é uma necessidade humana também, a segurança, quando isso não está sendo cuidado, tem algo me ameaçando, algo que está representando uma ameaça para mim, que eu estou percebendo como uma ameaça, que gera um sentimento de insegurança, que é um sentimento desagradável, né? É ruim a gente se sentir inseguro. Sentimento de medo. Sentimento de desconfiança, quando não existe aquele vínculo. Então, assim, através dos sentimentos, a gente pode chegar nas nossas necessidades. Os sentimentos, eles são como as luzinhas de um painel, que nem tem no carro, né? Aquele painel de navegação, que quando tem algum problema no carro, aparece uma luzinha, e pela luzinha você consegue identificar qual é o problema. Então, pelos sentimentos, quando a gente... à medida que a gente aprende a observar os nossos sentimentos, reconhecer os nossos sentimentos e entender, né? Entender os nossos sentimentos, a gente consegue entender também as necessidades que estão por trás desses sentimentos. Tem muitas situações, assim, eu percebo isso diariamente. Alguém fala alguma coisa pra mim, me dá aquele sentimento desconfortável, aquela angústia, ou aquela ansiedade, assim, às vezes eu nem consigo dar nome para o sentimento, simplesmente eu percebo que tem uma sensação desagradável. Quando acontece alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa para mim,
me dá aquele sentimento desconfortável. E aí, à medida que eu vou me observando, eu consigo reconhecer que sentimento é esse. Eu consigo dar um nome para esse sentimento. Eu consigo reconhecer que, poxa, eu estou me sentindo frustrado. Estou me sentindo angustiado com o que está acontecendo. Ou se não assim, estou com medo, estou sentindo medo. Eu percebo em mim aquele sentimento. E aí, observando mais, indo mais a fundo, eu consigo entender por que eu estou sentindo aquelas coisas. Tem necessidades minhas que eu estou precisando cuidar. Então, assim, isso faz parte, né, para quem vai mais a fundo na comunicação não violenta, isso faz parte do caminho. A gente aprender a conhecer os nossos sentimentos, a reconhecer aquilo que a gente sente, a dar nome para aquilo que a gente sente. Porque quando a gente dá nome para aquilo que a gente sente, a gente consegue entender melhor. E não só a gente consegue entender melhor, como também a gente consegue explicar para outra pessoa o que é que nós estamos sentindo. Porque como é que a gente vai explicar para alguém, vai expressar para alguém o nosso sentimento, para que a pessoa entenda o nosso sentimento, se a gente não sabe dar nome para o nosso sentimento? Dar nome para o próprio sentimento é algo que faz parte do caminho dessa comunicação consciente. A gente conseguir comunicar aquilo que a gente sente. E assim, existe uma inter-relação entre o nosso fluxo mental, né? Coloquei esse cérebro aí, mas eu estive estudando budismo, né, esses dias, e pelo budismo, a mente ela é muito mais do que ela não fica só no cérebro, ela fica no corpo todo, né? Mas eu uso essa imagem do cérebro para representar a mente, né? O fluxo mental, o fluxo de pensamentos que passam pela nossa cabeça. Então isso tem uma relação muito direta com os nossos sentimentos, que eu estou representando nessa imagem com o coração. Que a gente sabe que o sentimento é muito mais do que o coração, né? O sentimento acontece no corpo todo, as sensações físicas, esse fenômeno abstrato da vida humana que são os sentimentos, sabe? Então, existe uma relação muito direta entre o que a gente pensa e o que a gente sente. E é interessante a gente observar isso, porque isso faz parte do caminho que eu estou mostrando para vocês, que é o caminho de autoconsciência. Essa palavra comunicação consciente, eu gosto muito de usar essa palavra, esse termo, porque ela traz consigo isso que eu considero assim muito fundamental, que é a autoconsciência, é a consciência de si mesmo, a consciência do que está vivo dentro de si, a consciência do que a gente pensa, a consciência do que a gente pensa, como que a gente pensa, os nossos padrões mentais, as nossas reações, a forma como a gente tende a reagir às diversas situações da vida. A gente ter consciência de como a gente funciona. A gente ter consciência de como o nosso pensamento influencia o nosso sentimento e vice-versa. É muito interessante observar isso. Eu estou falando outro dia porque é uma situação específica que eu vou falar, mas isso acontece direto, tá? Isso aí é muito comum. Eu imagino que aconteça com vocês também. Outro dia eu tinha tido um desentendimento com uma pessoa, e aí cheguei em casa, eu estava irritado com aquela situação, com o que a pessoa tinha me dito, e eu fui tomar um banho, estava no chuveiro, né, aquela água quentinha para me acalmar nas costas e tal. E aquele pensamento acelerado. Só pensar, como é que ela pode falar daquele jeito comigo? Ela vai ver só, eu vou falar isso aqui para ela, e eu vou dizer que ela estava errada. Toda aquela discussão, eu trazendo assim, aquela discussão, aquele teatro mental,
aquela encenação dentro do meu pensamento. E eu percebi como aquilo estava causando angústia dentro de mim. Estava acelerando o meu batimento cardíaco. Estava me deixando acelerado, me deixando mais irritado ainda. Assim, o meu pensamento estava alimentando aquele sentimento de irritação. Quando a gente, por exemplo, tem um pensamento carregado de julgamento em relação às outras pessoas. Aquela pessoa é muito sem noção. Ela não deveria fazer isso. Ela é uma mentirosa. Ela está querendo me enganar. Ela só me engana durante tantos anos. Sempre me enganou. Ou senão assim, aquela pessoa, meu colega de trabalho, está querendo passar a perna em mim. Aquele comentário que essa pessoa fez naquela reunião, ela está querendo me expor perante o meu chefe e está querendo acabar com a minha reputação. Então eu estou fazendo um julgamento dela, eu estou fazendo toda uma interpretação da situação, chegando a conclusões a respeito do caráter dela, das intenções dela, da motivação dela. Estou fazendo um julgamento dela. E à medida que eu vou pensando essas coisas, eu fico com raiva dela. Esses pensamentos carregados de julgamento fazem eu sentir raiva da pessoa. Então, o pensamento, ele influencia o nosso sentimento. E o sentimento também influencia o pensamento. Olha que interessante. Porque quando a gente está irritado, quando a gente está com medo, isso parece que turva. É como assim, é como um lago. Isso, inclusive, essa imagem que eu vou falar agora para vocês, essa metáfora, se eu não me engano, foi o Buda que usou para explicar para os seus discípulos na época, né? Como é que é esse caminho da purificação mental, da libertação de todos os sofrimentos, da salvação, né? Da iluminação, que é através da purificação mental. Eu estou só abrindo um parênteses aqui, caso alguém tenha interesse nesses temas também. E ele explicando como é que é isso, né? Da purificação mental. E ele comparou com um lago. Imagina um lago que está com as águas turbulentas, movimentadas. E aí a gente não consegue enxergar o fundo do lago, quando as águas estão movimentadas, estão agitadas. À medida que a água vai se aquietando, a gente consegue enxergar o fundo do lago. Então a mesma coisa acontece com a nossa mente e com o nosso sentimento. Sentimentos mais brutos, assim, vamos dizer assim, mais densos, angústia, raiva, medo, às vezes frustração, eles geram uma perturbação mental. Eles não permitem que a gente tenha uma clareza mental, uma serenidade no pensamento para conseguir enxergar as coisas com clareza, para conseguir enxergar a realidade como ela realmente é, para conseguir enxergar as nossas necessidades humanas, para entender o que está acontecendo com a gente. Porque o nosso fluxo mental, ele está turbulento, ele está agitado, os pensamentos estão agitados. Então, isso tem uma influência na forma como a gente pensa também. Quando a gente está agitado emocionalmente, isso gera uma agitação mental
e a gente tende a não enxergar com clareza, a gente tende a julgar mais a outra pessoa, a alimentar pensamentos que às vezes pioram a situação, geram mais indignação, mais revolta, mais dificuldade no relacionamento. Então, é um trabalho, meus amigos, né? Quando eu falo dessa imagem do coração e da mente, assim, é um trabalho em todos esses sentidos que a gente precisa fazer. De apaziguamento, né? De pacificação mental, de conseguir desenvolver mais serenidade no nosso pensamento, mais serenidade no nosso sentimento também, para enxergar as coisas com mais clareza. E aí tem essa frase, que é uma frase muito comum nessa área da mediação de conflitos, que é assim, eu não sei quem é o autor, né? É um autor desconhecido, que é assim: a violência não é algo isolado, é parte de um diálogo frustrado. Eu gosto muito de usar essa frase, porque às vezes a gente vê um comportamento de alguém e fala, nossa, como essa pessoa é violenta, como essa pessoa é agressiva, como ela fala, né, de um jeito ríspido comigo, nossa, que comportamento hostil. A gente percebe isso, né, na pessoa. Só que a gente muitas vezes não percebe que essa violência não é algo isolado. Ela é parte de um diálogo frustrado. De um diálogo que, inclusive, eu não fui capaz de sustentar. Eu sou corresponsável por esse diálogo frustrado. Então isso me traz assim, uma noção de autorresponsabilização. De reconhecer que muitas vezes uma dificuldade de relacionamento, um desafio de convivência, um comportamento difícil de alguém que a gente está com dificuldade de lidar na vida, sabe? Muitas vezes a gente pode, assim, por uma falta de clareza, de conhecimento, a gente pode estar se colocando no lugar de vítima, achando que a gente não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Que só a outra pessoa é responsável por isso, por aquela dificuldade. Só que muitas vezes aquele comportamento é algo que é uma resposta a um comportamento nosso, ou alguma falha de comunicação nossa, ou alguma inabilidade nossa de conseguir dialogar com qualidade, e que a coisa foi se escalando. Aquele conflito foi se escalando. Existe esse termo, né, na mediação de conflitos, que é a espiral do conflito. O conflito ele vai crescendo, se a gente não sabe trabalhar o conflito, transformar o conflito. Eu gosto de fazer um parênteses também, de um exemplo, né, sobre essa dinâmica, esse fenômeno que é a espiral do conflito. Então, às vezes, num casal, por exemplo, o casal namora, tal, se casa, todo feliz, todo apaixonado. Aí, eles são muito parecidos, gostam das mesmas coisas. Aí, num determinado momento da vida, eles têm filhos. E aí, um dos dois, né, vem as situações, a necessidade financeira para sustentar a família, né? E aí vem a necessidade de se desenvolver profissionalmente, se dedicar para o trabalho, para conseguir trazer o sustento para a família. E digamos assim que o homem, não quero fazer nada que dê a entender que eu estou defendendo papéis nesse momento, tá? De homem e mulher. Mas pegando um exemplo, o homem vai lá e se dedica para o trabalho, e se dedica e começa a crescer na empresa que ele trabalha, começa a crescer em responsabilidade,
começa a passar cada vez mais tempo no trabalho e começa a gostar do trabalho e se satisfazer, e aquilo atende várias necessidades dele, não só de segurança financeira, mas também de autoestima, de necessidade de contribuição, ele se sente útil, uma coisa que faz bem para ele. E ele gosta de trabalhar. E a esposa começa a se ressentir de que ele não está assim tão presente na relação a dois quanto ela gostaria, quanto ele ficava antes. Começa a se ressentir, começa a manifestar isso de algumas formas sem muita sabedoria, assim. Começa, por exemplo, a entrar numa dinâmica que acontece muito nas relações, que é uma dinâmica de vingança, do tipo assim, ela se ressente que ele não está mais presente na relação, não está dando o carinho para ela que ela precisa, que ela gostaria, e aí ela se vinga dele. A vingança acontece de muitas formas, de formas muito sutis, inclusive. Aí ela começa a não fazer algumas coisas que ela fazia antes, que ela gostava de fazer, que ele gostava que ela fizesse. Começa a não cuidar de algumas coisas que ela cuidava antes. Quando ele chega em casa, ela começa a sair com as amigas, para ele ver como é bom para tosse, ficar sozinho, por um sentimento de vingança, de querer que ele sinta a dor que ela está sentindo. E aí ele começa a sentir falta da mulher também. E aí, se ressente dela também, eles começam a brigar, começam a discutir, um ressentido com o outro. E aí, em algum momento, ele desenvolve um relacionamento extraconjugal. E aí, quando ela descobre, ela separa dele, eles vão para a justiça, não conseguem se entender, existe muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva, vão para a justiça, e aí eles começam a brigar pela pensão dos filhos, pela guarda dos filhos, não conseguem se entender. E eu vivenciei isso fazendo mediação de conflitos. Eu estou falando uma situação muito comum, tá? Fazendo mediação de casais que eram casados e estão brigando por situações assim, de guarda dos filhos. E aí, no desenrolar da mediação, do trabalho que a gente faz com as pessoas, a gente começa a entender a espiral do conflito. Como é que tudo começou? E como a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. E hoje está uma situação muito mais difícil, né? De lidar. Então, eu estou falando tudo isso, assim, só um parênteses, que eu acho um parênteses importante, que é para a gente entender que isso é consequência de um diálogo frustrado. A gente precisa aprender a dialogar. Precisa aprender a dialogar. E como é que é o diálogo? Como é que é o diálogo? Eu gosto de definir o diálogo da seguinte maneira. Tem muitas definições do que é o diálogo, tá? Eu não vou ficar me prendendo ao dicionário ou a definições convencionais. Eu estou trazendo assim a forma como eu gosto de trazer esse tema, que é quando a gente se coloca numa postura, né? Postura de diálogo. O que é a postura de diálogo? É quando a gente ouve com a intenção de compreender e quando a gente fala com a intenção de ser compreendido. E isso que eu estou dizendo agora pode parecer óbvio, né? Vocês podem dizer, nossa, Yuri, que óbvio, né? Isso que você está falando. É lógico que o diálogo é que eu estou dialogando com a pessoa porque eu quero compreender e ser compreendido. Mas, como diz um amigo meu, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Porque parece óbvio, mas não é. Muitas vezes a gente ouve o que a pessoa está dizendo para a gente e a gente não ouve com a intenção de compreender.
A gente ouve com outras intenções. A gente ouve com a intenção de preparar nossa argumentação para o que a gente vai falar em seguida, para mostrar que a pessoa está errada no que ela está dizendo. A gente ouve já criticando a pessoa, já achando que tudo que ela está dizendo está errado, que ela não tem noção nenhuma das coisas. E isso atrapalha a nossa atenção, a nossa presença para compreender o que a pessoa está dizendo. Muitas vezes a gente ouve, quando, por exemplo, uma pessoa está proferindo um ataque à nossa pessoa, uma crítica. Quando a gente está sendo criticado por alguém. Alguém está dizendo que a gente está errado. Né? Está julgando a gente. Né? Quando a gente está sendo criticado, a gente ouve não com a intenção de compreender, mas sim com a intenção de se defender daquelas críticas. Só se defender e não de compreender a pessoa. Então a gente não coloca uma intenção para compreender. E isso é fundamental num diálogo, numa comunicação de qualidade, na resolução de conflitos. A gente ouvir com a intenção de compreender a pessoa. E o que é compreender a pessoa? É compreender, assim, o sentimento da pessoa. O que ela está sentindo. Eu gosto de usar tem uma imagem que eu gosto de usar, assim. Imagina que a pessoa tá me atacando, né? Tá me criticando, tá dizendo coisas para mim que eu recebo, né? A minha percepção daquilo é que é um ataque. Eu estou vendo aquilo como um ataque à minha pessoa. De alguma forma aquilo me ameaça, eu me sinto ameaçado. É uma ameaça à minha autoestima, é uma ameaça ao meu senso de dignidade, é uma ameaça à minha necessidade de reconhecimento, de amor próprio. Então, de alguma forma, eu enxergo aquilo como uma ameaça. Eu posso, aquilo vem na minha direção, aquele ataque, eu desvio, deixo aquele ataque passar, não pegar em mim, e me conecto na pessoa, no ser humano, no sentimento dela, nas necessidades dela. O que está por trás desse comportamento dela? Por que ela está agindo assim? Olha, eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que o que eu estou falando aqui não é fácil. Para mim, muitas vezes não é fácil. E por que não é fácil? Por que não é fácil a gente compreender a outra pessoa quando a outra pessoa está nos atacando? Porque a gente precisa se cuidar primeiro. A gente não consegue cuidar do outro quando nós estamos precisando de cuidado primeiro. É que nem o avião, né? Aquela orientação que a aeromoça dá. Se despressurizar o avião, você põe a primeira máscara em você, depois na criança. Depois na outra pessoa que estiver precisando. Então tem momento que a gente não está em condição de compreender a outra pessoa. Não está em condição, não tem espaço interno. Porque primeiro a gente precisa se cuidar, se acolher, se compreender. É um pré-requisito. Isso é um pré-requisito para a gente conseguir compreender as outras pessoas. Então, assim, a gente colocar essa intenção de compreender passa por tudo isso. Passa por tudo isso. E a intenção de ser compreendido também pode parecer óbvio, né? Mas não é. Porque às vezes a gente quer que a pessoa entenda a gente. Parece que a gente está falando com a intenção de ser compreendido, mas o jeito que a gente fala não facilita a compreensão da pessoa.
não chega para outra pessoa como um convite para ela nos compreender. Pelo mesmo motivo que eu disse antes, né? Se a gente fala alguma coisa para alguém que chega para ela como um ataque, como uma crítica à pessoa dela, se a gente, nas nossas palavras, está esculhambando assim, a pessoa, está desqualificando a pessoa, de alguma forma desqualificando ela, ou fazendo algum julgamento em relação a ela, isso chega para a pessoa como um ataque. O julgamento chega como um ataque. E acontece a mesma coisa com ela. O que acontece? A pessoa, quando recebe um ataque, né, vem uma pedra na minha direção, eu me defendo. É uma ameaça física, a minha integridade física. Eu me defendo. Eu tiro aquela pedra, eu me desvio daquela pedra. Se vem uma ameaça emocional, eu me desvio também, eu me defendo. Eu preciso me proteger. É uma questão de... como é que é? É um instinto de sobrevivência. Quando a gente se sente atacado, a gente se defende. O ser humano é assim. Então, se a gente quer que a pessoa nos compreenda, se a gente quer convidar a pessoa para nos compreender, a gente não pode falar de uma forma que chegue para a pessoa como um ataque a ela. A gente tem que encontrar uma maneira de expressar aquilo que é importante para a gente de uma maneira que chegue como um convite para ela nos compreender. Um convite para ela se sensibilizar com a gente, para ela sentir o que a gente está sentindo, para ela se solidarizar com a gente. Então tem a forma de fazer isso, tem o como fazer isso, né? E aí, eu gosto de usar uma frase do Einstein, essa frase do Einstein, que é assim: não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar a sua consciência. Então, a gente precisa elevar a nossa consciência para conseguir resolver os problemas de uma outra maneira. Para encontrar soluções para os nossos desafios de convivência que a gente não encontrou antes porque a gente não tinha a consciência necessária, consciência suficiente para encontrar novas soluções. A gente tende a encontrar as mesmas soluções, os mesmos caminhos, as mesmas estratégias para resolver as coisas, para lidar com as diferenças, para lidar com as diferenças, né, de opinião. A gente tende a usar sempre as mesmas formas e continua reiterando os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades nos relacionamentos, porque não faz um trabalho de elevar nossa consciência. Então, a gente precisa aumentar nossa consciência para conseguir encontrar novas formas de lidar com os nossos conflitos. E para elevar nossa consciência, eu gosto de usar essa imagem do iceberg para representar o ser humano. Que o ser humano é um bicho muito complexo. Muito complexo. A gente acha que é um bicho simples, né? Às vezes a gente tira uma conclusão rápida de alguém e acha que é só aquilo. Ou a gente mesmo não se entende muito bem, mas nós somos muito complexos. O nosso comportamento, que eu estou representando como essa ponta do iceberg, é só a pontinha, é só a pontinha. Tem toda uma complexidade, toda uma profundidade do ser humano dentro da gente, agindo dentro da gente, inconsciente, que a gente não tem consciência, e que levam as pessoas a se comportarem como se comportam. Levam as pessoas a agirem da forma que agem. O comportamento das pessoas é só assim, um reflexo
daquilo tudo que acontece dentro dela, da forma como ela pensa, das crenças que ela tem, crenças das mais variadas, dos valores que ela carrega, do que é certo, do que é errado, de que tipo de pessoas que são más, que tipo de pessoas que são boas, do que é importante na vida, né? Os sentimentos que a pessoa vivencia influenciam totalmente o comportamento, o que ela faz ou deixa de fazer. As necessidades, como eu já disse, né? As nossas necessidades influenciam muito o nosso comportamento. Então, a gente precisa compreender toda essa complexidade do ser humano para encontrar mais facilidade nos nossos relacionamentos, para conseguir ter uma comunicação mais consciente. Porque muitas vezes a gente precisa, no diálogo, explicar para outra pessoa como é que a gente se sente. Falar, olha, quando você fez aquilo, eu não me senti bem, eu me senti frustrado, eu fiquei com medo. Porque eu preciso me sentir seguro com essa situação assim, e quando você fez aquilo, eu fiquei com medo que pudesse acontecer tal coisa assim, então fiquei muito perturbado com aquilo. Então eu estou te dizendo isso porque eu quero buscar uma solução, quero ver como é que a gente pode combinar, de agir diferente, de lidar com isso de uma forma diferente, de encaminhar os assuntos de uma forma diferente, para que eu não sinta isso de novo, sabe? Então, eu tô falando aqui assim, tô dando um exemplo de uma forma de expressar, né? Uma forma de expressar de forma autêntica o que eu sinto, o que eu preciso, de pedir ajuda do outro, para que ele talvez mude um comportamento ou encontre uma solução junto comigo, para que eu não sofra mais do que eu sofri. Então, para tudo isso, eu preciso conseguir expressar aquilo que está vivo dentro de mim. Eu preciso conseguir expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso. Então, existe esse termo da congruência entre o que eu vivencio e o que eu verbalizo. Uma congruência, aquilo que eu vivencio dentro de mim, a minha vivência interna, a minha experiência, aquilo que eu estou vivenciando e aquilo que eu transmito em forma de palavras, que eu consigo expressar, explicar para a pessoa através de palavras, o que eu verbalizo, né? Então isso é algo muito importante, a gente conseguir ser congruente entre o que eu vivencio e aquilo que eu verbalizo. Ter uma transparência, sabe? Isso, num diálogo, isso faz parte. Muitas situações de conflito a gente consegue resolver de uma maneira melhor, com mais sabedoria, quando a gente consegue ter essa congruência. Essa palavra congruência, eu vou citar a fonte, tá? Não fui eu que inventei, eu peguei do Carl Rogers, que é um dos precursores da psicologia humanista. Carl Rogers. E ele foi professor do Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg estudou com o Carl Rogers. E o Carl Rogers, ele, dentro do trabalho que ele desenvolveu na psicologia, né, no tratamento com as pessoas, tratamento terapêutico, ele descobriu, assim, ele observou, em, sei lá, milhares de atendimentos que ele fez, que um dos pontos fundamentais do processo terapêutico, eu estou falando isso porque eu sei que tem pessoas aqui da área terapêutica, e eu acho que isso é válido não só para terapeutas, mas para qualquer ser humano. Um dos pontos fundamentais do processo terapêutico é o terapeuta conseguir estabelecer na relação com o cliente uma relação de autenticidade, uma relação de confiança tal que o cliente consiga
ser ele mesmo. Que ele não sinta a necessidade de omitir aquilo que ele sente, de fingir ser algo que ele não é. Ele ter confiança de ser quem ele é, sem máscaras. Autêntico. Se colocar de uma forma vulnerável, exposta, ele se expor. Porque quando ele consegue se expor dessa forma autêntica, isso abre um espaço terapêutico. A terapia já começa a acontecer, na verdade. Só da pessoa entrar em contato com aquilo que ela vivencia, o processo terapêutico já está acontecendo. Então o Carl Rogers observou isso, né? E o Marshall Rosenberg, ele trouxe isso para a comunicação não violenta. É um dos pilares da comunicação não violenta. A autenticidade. A gente conseguir expressar as coisas de forma autêntica, verdadeira. Não fingir ser algo que a gente não é. E aí, essa congruência, ela depende de uma outra congruência, que o Carl Rogers também observou, que é a congruência entre o que eu vivencio e o que eu sei que vivencio. Eu não vou conseguir expressar para alguém, de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma transparente, a minha vivência interna, se eu não sei o que eu estou vivenciando, se eu não me percebo, se eu não me reconheço, se eu não me entendo. Então, primeiro eu preciso me entender, me conhecer, me perceber, para eu conseguir expressar isso para outra pessoa com clareza. Isso eu chamo de autoconsciência. Tá? Estou tomando a liberdade de usar esse nome. Autoconsciência, eu ter consciência daquilo que eu vivencio. Assim, e autoconsciência é algo muito profundo, muito profundo. É muito difícil falar disso assim em poucas palavras, tá? Porque entra assim toda uma habilidade que a gente pode desenvolver na vida de autoobservação, a gente conseguir se observar, observar os próprios pensamentos, observar as próprias reações, como é que a gente reage, os nossos próprios impulsos, a gente observar os nossos sentimentos. E também entra a investigação interna. O Marshall Rosenberg ele usava um termo que ele falava que a comunicação não violenta é uma investigação viva. É uma investigação viva, permanente. Se eu estou me investigando, procurando entender o que acontece dentro de mim, eu estou fazendo comunicação não violenta. Eu estou fazendo uma comunicação consciente. Eu estou me examinando. Eu estou trazendo para a consciência algo que antes estava inconsciente. Se eu faço uma investigação querendo entender o outro, procurando entender o que está por trás das atitudes do outro, as necessidades da outra pessoa, eu estou fazendo comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ao contrário do que muitos pensam, não é uma forma de falar. Não é um jeito de falar. É essa investigação permanente. Que inclui também a forma de falar, inclui também, né, o uso da linguagem. Mas é muito mais que isso. Então, assim, a gente tem as nossas necessidades, né? E, assim, o principal dificultador, vamos dizer assim, o principal elemento que atrapalha essa conexão que a gente quer estabelecer para enxergar as necessidades da pessoa e para enxergar as próprias necessidades é o julgamento. São esse padrão mental que enxerga o erro na outra pessoa e que enxerga o erro em nós mesmos. De achar que a pessoa
é uma egoísta, por exemplo, atribuir um rótulo para a pessoa, que nos desconecta de compreender a necessidade da pessoa por trás daquela atitude. E aí a gente já faz uma interpretação e rotula. Egoísta. Né? Só um exemplo. Julgamentos, por exemplo, como muito ou pouco, de que a pessoa se mete demais na minha vida, essa pessoa interfere demais no meu trabalho, a minha esposa, ela precisa demais de mim, ela não deveria precisar muito de mim, ela quer muita atenção. O meu filho, ele precisa muito de atenção. Ou senão assim, o meu gestor, ele responde, ele demora muito para responder minhas perguntas. Então essas noções de muito e pouco, de mais, de menos, que é uma forma de julgamento. Olha que interessante. O julgamento, ele se expressa de muitas formas. É como se fosse uma matriz. É um padrão mental de julgamento, de encontrar o erro nas pessoas. Ele se manifesta de muitas formas. Então essas são algumas das formas. Quando eu falo, por exemplo, essa pessoa interfere demais na minha vida, ela interfere muito, ela não deveria interferir tanto, o que eu estou dizendo? Que existe um nível de interferência, que é o ideal, que se a pessoa interferir na minha vida esse tanto, tá certo. Se ela interferir mais que isso, já está errado, é demais, é demasiado. E eu sei qual é o tanto certo de interferência. Se o meu colega me envolve pouco nas decisões, no projeto, por exemplo, o que eu estou dizendo? Que existe um nível de envolvimento ideal e que ele me envolve menos do que esse nível ideal. E que é pouco, e está errado. Porque o nível ideal é que é o certo. E eu sei qual que é o nível certo de envolvimento. Então é toda uma... Deixa eu tirar a tela aqui. É toda uma linguagem que a gente usa, de que a pessoa deveria, não deveria. Toda uma linguagem que a gente usa, que a gente está habituado a usar, que traduz, assim, reflete um jeito de pensar. Um jeito de pensar de que a gente está certo e de que a pessoa está errada. E de que a gente sabe qual é o certo. E a pessoa está errada porque ela não está de acordo com aquilo que a gente considera certo. Percebem? O padrão mental que a gente fica, a gente precisa aprender a perceber os nossos próprios julgamentos. A ter consciência dos nossos próprios julgamentos. Porque os nossos julgamentos, se a gente não tiver consciência deles, eles podem nos desconectar uns dos outros. E aí tem uma coisa também que é muito importante nessa relação de diálogo, que é uma coisa que eu chamo de ar psicológico. O ar, assim, o que eu chamo de ar psicológico? É a nossa necessidade de se sentir compreendido. O ser humano tem uma necessidade de ser compreendido, é uma das necessidades humanas. E quando a gente não se sente compreendido, é como se faltasse ar psicológico. É como assim, se eu estou comendo um peixe e eu engulo uma espinha de peixe e eu não consigo respirar. E eu não consigo respirar, estou naquela aflição, precisando respirar, e a pessoa vem me falar de um assunto aleatório, querendo saber que oração, sabe? E eu não consigo respirar. A coisa mais importante da minha vida naquele momento é respirar. Então, eu peguei esse termo, o ar psicológico, de um livro que eu li muitos anos atrás, que é do Stephen Covey, que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Recomendo muito esse livro. E assim, como a gente precisa se sentir compreendido? Eu acredito que todos vocês devem ter passado por isso já. Eu já passei muitas vezes.
de numa situação, eu tentar explicar minha situação, tentar explicar meu lado, e as pessoas não compreenderem o meu lado. A pessoa só me criticar, não entender o meu lado. Eu não me sentir compreendido. Como isso é angustiante. Como é frustrante, né? A gente não se sentir compreendido. É um problema para muitas pessoas, essa sensação de não se sentir compreendido. Então, tem uma dica que eu considero assim tão simples, mas que não é fácil. De novo, simples que não é fácil. Que é primeiro compreender, depois ser compreendido. Tem até uma oração que eu gosto muito, que é a oração de São Francisco, que ele fala assim: Senhor, me dê... Como é que é? Senhor, fazei com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. E então, para mim, isso é uma chave. É uma chave do relacionamento interpessoal. A gente ter essa atitude de primeiro compreender, depois ser compreendido. Às vezes a gente está numa discussão, muito comum isso acontecer, tá? Muito comum. A gente está numa discussão com alguém e eu quero ser compreendido, eu quero que a pessoa compreenda o meu lado, ela não está entendendo o que eu estou falando, e a outra pessoa também está querendo que eu entenda o lado dela, também está querendo ser compreendida, e ficam os dois querendo ser compreendidos e ninguém se sente compreendido. Não consegue dialogar. Agora, se tem um cristão, se tem um filho de Deus, que tem essa presença de espírito, e toma essa iniciativa, mesmo que não esteja sendo bem compreendido. Mas vamos lá, deixa eu mostrar a compreensão primeiro, deixa eu compreender o lado da pessoa. Como isso pode ter um efeito, um diálogo? Quando a gente primeiro compreende o outro. Por quê? Porque a pessoa tem necessidade de se sentir compreendido. Então, tem hora que só quando a pessoa se sente compreendida é que ela vai desarmar. Enquanto ela não se sente compreendida na aflição dela, na dor dela, no sofrimento dela, ela vai ficar armada. Ela não está aberta para compreender o meu lado. Então, é uma atitude de sabedoria, sempre que possível. Como eu disse, né, às vezes a gente não consegue, né, às vezes a gente não tem condição. E também não quero colocar uma pressão em cima de vocês, né, que sempre tem que compreender mais do que ser compreendido, porque às vezes a gente não está em condição de compreender o que uma pessoa fez, o jeito que a pessoa está agindo com a gente. Mas fica a dica, tá? É um caminho. É um caminho. Então, eu organizei de uma forma visual esse caminho que eu estou trazendo para vocês, né? O caminho da comunicação consciente e resolução de conflitos, que é o caminho para se chegar nessa transformação dos conflitos, que passa pela autoconsciência. A gente precisa primeiro ter essa consciência de si, que eu estive explicando, e só tendo isso, por isso que eu considero que são 4 chaves. Gosto de dizer que são 4 chaves do diálogo. E cada uma dessas chaves, abre a porta para a próxima habilidade, né? Cada uma dessas é uma habilidade que a gente precisa desenvolver na vida. Então, a gente precisa desenvolver essa autoconsciência para conseguir compreender a pessoa, porque, como eu disse, a gente não consegue compreender alguém se a gente não se compreende primeiro. Se a gente não tem essa bagagem de compreender as próprias vivências, a gente não consegue reconhecer no outro algo que a gente não conhece na gente. A gente, né, primeiro conhecer para depois reconhecer no outro. E para ter espaço emocional, né, espaço interno para poder ter um nível de presença, de atenção, de disponibilidade para compreender o lado do outro, para sentir o que o outro sente, sabe? Para acolher aquilo que o outro está vivenciando. Então, autoconsciência assim, é o começo de tudo. Eu coloquei um degrauzinho menor, parece que ele é menos importante, mas ele é o mais importante, porque ele é a base de tudo. Tudo começa com a autoconsciência. A gente não consegue avançar
se a gente não tiver isso, esse trabalho interno. A segunda habilidade é a compreensão empática. Como eu disse, né? Compreender primeiro para depois ser compreendido. A gente precisa desenvolver essa habilidade de compreender a pessoa, de ter empatia pela pessoa, de compreender as necessidades dos outros. E isso também é uma chave que abre um canal para a gente conseguir também se expressar de forma autêntica. Ter essa expressão da gente falar de si mesmo com abertura, com transparência, com verdade. Porque se a gente não tem essa compreensão do outro, se a gente não tem essa amorosidade no nosso olhar, essa consideração com o ser humano, esse olhar apreciativo com relação ao ser humano, são coisas que brotam naturalmente dentro da gente quando a gente desenvolve empatia, o olhar apreciativo, o reconhecimento da humanidade do outro, o amor ao próximo. Isso brota naturalmente na gente quando a gente exercita a empatia. Então, se a gente não tem essas qualidades, a gente não consegue também se expressar de uma forma muito saudável. Assim, eu considero que são condições, são pré-requisitos, sabe? Além da habilidade mesmo da gente se compreender, da gente se entender, entender o que a gente passa, entender o que a gente precisa, por que a gente está se sentindo assim. Então, tudo isso é uma habilidade. Geralmente, quando as pessoas se referem à comunicação não violenta, e que muitas vezes se referem como só uma parte, que é o jeito de falar, muitas vezes está dentro disso, tá? Da expressão autêntica. É a gente conseguir falar o que a gente sente, o que a gente precisa, conseguir pedir para o outro algo que é importante para a gente, de um jeito que ajude a pessoa a entender, a nos ajudar. Então tudo isso está dentro da expressão autêntica. E essa habilidade da expressão autêntica e da compreensão empática são fundamentais para a gente conseguir desenvolver uma dinâmica na relação que eu chamo de resolução conjunta de problemas. É a gente trazer a pessoa para resolver o problema junto com a gente. Ou seja, é diferente da gente impor uma solução para a pessoa. A gente tem um problema, a gente enxerga a situação, a gente desenvolve dentro da gente uma estratégia, um caminho de como essa situação deve ser resolvida, e a gente coloca a nossa solução, a nossa estratégia, e fala, vai ser assim e pronto. A gente exige da pessoa que vai ser assim e pronto. Então, se eu estou fazendo isso, eu não estou resolvendo o problema de forma conjunta. Eu estou impondo o meu jeito de resolver o problema. Então, tem todo um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir estabelecer essa dinâmica de resolução conjunta de problemas, de trazer a pessoa para perto, para colaboração, para a gente olhar junto, sabe? Em vez de ser assim, em vez de eu enxergar o outro como um problema e o outro me enxergar como um problema, é nós dois enxergarmos juntos o problema, que se nós dois conseguirmos resolver, vai ser bom para ambos. Então, isso tem muito do que eu aprendi no método Harvard de negociação, que tem a principal figura que representa isso, é o William Ury, né, que eu comentei. E ele fala aí uma das coisas, tá? Só um exemplo disso, uma das coisas que ele ensina, que é assim, a gente separar as pessoas do problema. Se a pessoa vem assim, se comunicando comigo de um jeito, dizendo que eu sou o problema, me colocando como o problema, então tem uma forma de desviar disso e trazer o olhar das pessoas para enxergar o problema juntos. E tirar esse olhar de que a pessoa é o problema. Então, tem um monte de habilidades assim, como a gente construir colaboração. E uma coisa que eu acho interessante
uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional já de muitos anos, é que é o seguinte: a pessoa, ela se sente muito mais engajada com uma decisão, com uma solução, quando ela participou da construção daquela solução. Quando a gente tem um problema e a gente envolve a outra pessoa na construção de uma solução, de como resolver aquele problema, e a pessoa se sente parte daquela construção da solução, ela participou daquilo, ela pensou junto, ela foi envolvida, ela ajudou a dar ideia, ela ajudou a desenvolver aquela estratégia, aquele encaminhamento, ela se sente muito mais responsável para que aquela solução dê certo do que se ela não foi envolvida. Se eu simplesmente impus a minha solução para ela, e ela vai ter que fazer e pronto. Então, a gente desenvolver essa habilidade de trazer a pessoa para pensar junto, de resolver junto, da gente saber assim como dar uma ideia sem atacar o outro, sempre convidando a pessoa a pensar de forma criativa, para encontrar uma solução. Se a gente consegue expor o nosso lado, a nossa necessidade, de uma forma autêntica, né? Sem que chegue para o outro como uma ameaça, como eu já disse, naturalmente eu estou convidando a pessoa para pensar junto, para ela querer me ajudar a ter minha necessidade atendida. Então é um caminho assim, que tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. São habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar melhor com os nossos conflitos. Esse caminho, gente, ele é simples. Ele é simples. À medida que a gente adquire algumas habilidades, que eu quero ensinar para vocês no curso, né? Quem quiser fazer esse curso comigo, que eu vou falar agora, a gente adquire cada vez mais facilidade de lidar com as coisas. E o que é que torna esse processo todo difícil? Eu considero que tem sete distinções dentro da comunicação não violenta. A comunicação não violenta tem muitas distinções, tá? Traz clareza para muitos aspectos. Mas eu considero que esses 7 são os mais importantes para quem trabalha com resolução de conflitos e para quem busca resolver conflitos de forma pacífica. Eu considero que são assim como se fosse no alto mar, no escuro de noite. Nós somos os navegantes lá querendo chegar no nosso objetivo lá em alto mar e não está enxergando muito bem como é que a gente chega no nosso objetivo. Qual que é o objetivo? É a gente resolver pacificamente o nosso conflito, encontrar mais paz nessa relação, né? Conseguir uma solução para aquela situação. Então, tudo escuro, como é que eu faço para chegar no meu objetivo? E aí existem faróis no caminho. São pontos de luz que iluminam o nosso caminho. Esse caminho da comunicação consciente. Para que esse caminho seja simples, para que a gente tenha facilidade. Então, a dificuldade que a gente encontra, eu considero assim que está dentro desses 7. Tem outras coisas também, tá? Mas principalmente está dentro esses 7 faróis, que são 7 distinções, que trazem discernimento para a gente. E aí já é a conclusão da minha apresentação, tá? Que são essas distinções-chave. Então, a primeira distinção, que a gente precisa aprender a distinguir uma coisa da outra. O que é observação e o que é julgamento. Muitas vezes a gente confunde uma coisa que a pessoa fez com o julgamento que eu faço daquilo que ela fez. Com a interpretação que eu faço daquilo que ela fez. E eu não consigo ter clareza mental para reconhecer qual é o fato concreto.
Eu fico só preso nos meus próprios julgamentos. E isso é um problema muito grande. Isso é um problema muito grande. Outra distinção chave. A diferença entre necessidade e estratégia. As pessoas brigam, na maioria das vezes, em torno de necessidades, em torno de estratégias. Eu quero que a coisa seja feita de um jeito, você quer que a coisa seja feita de outro jeito. E aí a gente fica em conflito. Porque o meu jeito não atende às suas necessidades. E o seu jeito não atende às minhas necessidades. Então como é que eu vou aceitar uma ideia sua, uma solução que você está propondo, se a solução não cuida do que é importante para mim? E vice-versa. Então a gente precisa descer, fazer uma investigação de quais são as necessidades por baixo das estratégias. E a partir do momento que a gente encontra as necessidades, a solução fica mais fácil. A gente desenvolve estratégias que atendam às nossas necessidades mútuas. Então, isso que eu estou falando para vocês pode parecer algo simples, banal, mas é da mais alta relevância. E é difícil. É difícil fazer isso. A gente treinar esse olhar para distinguir o que é observação, o que é julgamento. A gente treinar o nosso olhar, nossa compreensão para distinguir o que é necessidade, o que é estratégia. A gente conseguir distinguir o que é estímulo e o que é causa. O que, por exemplo, às vezes eu acho que a pessoa fez alguma coisa e por isso eu estou sofrendo. A pessoa me disse uma coisa e por isso eu estou triste. Por isso eu estou frustrado. Por isso eu estou com raiva. Ela é a causa do meu sofrimento. Eu enxergo ela como uma causa, sendo que ela não é a causa. Ela é só um estímulo. Ela é só um gatilho que dispara toda uma reação, toda uma resposta dentro de mim, de sentimentos, de memórias, de imagens, de impulsos, de sentimentos que fazem com que eu me sinta desse jeito que eu me sinto. Ela é só um estímulo. As causas são outras, são as minhas necessidades, são a forma que eu penso, os meus padrões. Isso que causa o meu sofrimento. Não é a atitude do outro. A atitude do outro é só um estímulo externo. Então, à medida que a gente compreende essa distinção, a gente ganha mais facilidade também para se pacificar, para se harmonizar, para lidar melhor com as pessoas. Né? Outra distinção, pedido e exigência. Às vezes a gente acha que está pedindo, mas a gente não está pedindo, a gente está exigindo. Quando a gente pede alguma coisa para alguém, e se a pessoa diz não, se a pessoa não aceita o que a gente pediu, a pessoa não faz o que a gente está pedindo, e se isso acontece e a gente tem qualquer atitude de retaliação, de punição, de fazer algo para a pessoa sentir a dor, sentir alguma dor por não ter atendido o meu pedido, então eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Eu estava achando que eu estava pedindo, mas eu estava exigindo. Então tem toda uma habilidade também de como pedir. É uma sabedoria, a gente saber pedir o que a gente quer. Muitas vezes a gente... isso é muito comum, tá? A pessoa fala para a outra, eu só quero que você me compreenda, eu só quero que você me respeite. E o outro não entende o que é que ele precisa fazer para a outra se sentir respeitada, compreendida. Às vezes ele acha e fala, não, eu estou te respeitando, eu estou te compreendendo. Não, você não está me compreendendo, você não está me respeitando. Não, eu estou te respeitando. E aí fica aquela coisa interminável. Porque a pessoa não está sabendo pedir. O que significa respeito para ela? O que efetivamente, concretamente, especificamente, a pessoa precisa fazer para que eu me sinta respeitado?
para que eu me sinta compreendido? Não está claro. Às vezes não está claro nem para mim mesmo. Às vezes eu pergunto para a pessoa, o que o outro precisa fazer para você se sentir respeitado? Ah, não sei, eu só quero que ele me respeite, ele tem atitudes respeitosas. A pessoa não sabe, não consegue entender ela mesma. Não consegue elaborar algo que a pessoa pode fazer que vai ajudar ela a se sentir respeitada. E como é que o outro vai entender se ela mesma não entende e não sabe explicar? Então é toda uma habilidade também a gente aprender a pedir o que a gente quer. Como que a outra pessoa pode nos ajudar a ser feliz, sabe? Nos ajudar a resolver nossas questões, nos ajudar a ter nossa vida mais fácil. A gente precisa saber pedir. A diferença entre sentimento e pensamento. Porque muitas vezes a gente, como eu disse, né, a importância da gente entrar em contato com o próprio sentimento e saber falar a respeito dos nossos próprios sentimentos. Só que muitas vezes a gente confunde sentimento com pensamento. Vou dar um exemplo. Eu estou me sentindo rejeitado. Eu estou me sentindo injustiçado. São palavras que a gente chama de pseudo-sentimentos. Eles parecem que são sentimentos, né? Eu dizer que eu me sinto injustiçado, desrespeitado, rejeitado. Parece que eu estou falando de sentimento, mas eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando de pensamento. Eu estou falando de um julgamento que eu estou fazendo, de uma interpretação que eu estou fazendo de que houve injustiça, de que a outra pessoa foi injusta comigo. Por isso eu digo que eu me sinto injustiçado. Eu estou julgando que a pessoa me desrespeitou, que aquilo que ela fez é um desrespeito, um julgamento que eu estou fazendo. Aí eu digo, eu me sinto desrespeitado. Estou achando que eu estou falando do meu sentimento, mas estou falando de um pensamento. E isso, se eu não tenho essa distinção bem clara, eu trago isso na minha comunicação, na minha linguagem. Essas palavras que trazem julgamentos em vez... E eu achando que eu estou falando do meu sentimento e não estou. Eu estou julgando a pessoa. A diferença entre julgamento moral e julgamento baseado em necessidades. É a gente trabalhar a nossa noção, né, a nossa avaliação do que é apropriado e não é apropriado, saindo um pouco da noção de certo e errado. Você fez isso e o que você fez está errado, você não deveria. Isso é um julgamento moral. É uma noção de que eu sei o que é o certo e o errado. É a gente aprender a fazer um julgamento diferente, que é um julgamento baseado em necessidades. Então, aquilo que você fez, aquilo que eu fiz, atende às necessidades? Aquilo nos ajuda a ter as nossas necessidades atendidas? Ou aquilo nos distancia de ter as nossas necessidades atendidas? E aí eu posso dizer, olha, aquilo que eu fiz outro dia, aquilo que você fez outro dia, eu me senti assim, tal, porque aquela minha necessidade não foi bem cuidada, eu fiquei frustrado por causa disso. Então eu estou fazendo um julgamento dos comportamentos das pessoas e os meus próprios, não com base na moral. Eu estou fazendo um julgamento com base nas necessidades, naquilo que é importante para mim, naquilo que é importante para o outro. Isso faz toda a diferença também na forma de pensar, na nossa comunicação, na resolução de conflitos. E a distinção entre o poder sobre o outro e o poder com o outro. Que é uma mudança de chave também que a gente precisa fazer. Muitas pessoas precisam fazer isso. Eu, às vezes, eu não vou me incluir assim, as pessoas lá, né, como se eu não fizesse parte disso. Todo mundo precisa desenvolver isso. Perceber que é diferente a gente exercer um poder sobre o outro, às vezes um poder físico, alguém é mais forte que o outro, então impõe algo para o outro. Às vezes é um poder
psicológico, alguém tem mais força psicológica, o outro é mais frágil. Então eu uso isso para obter o que eu quero, é poder sobre o outro. Eu faço ameaças de forma que deixe o outro com medo do que eu vá fazer se ele não concordar comigo, se ele não fizer o que eu estou exigindo dele. Então eu estou exercendo um poder sobre o outro. É diferente do poder com o outro. Que é justamente isso que eu estou falando o tempo todo, né? É a gente acreditar, ter essa postura de que juntos nós somos mais. De que a gente pode trazer o outro para a colaboração, para o diálogo, vamos pensar junto, vamos construir junto, vamos resolver junto. Desenvolver o poder com o outro. E isso tem um poder enorme. Quando a gente trabalha junto para resolver os problemas, os desafios de convivência, a gente pode encontrar soluções que a gente nem imaginava antes. Se eu estivesse sozinho pensando numa solução para aquilo, eu não seria capaz de encontrar uma solução que eu sou capaz de encontrar se eu tiver o outro junto comigo, pensando junto. Um querendo ajudar o outro. Então é um empoderamento. Isso que eu estou trazendo para vocês é um caminho de empoderamento pessoal. É a gente ganhar um poder de influência. Um poder de influência não no sentido de convencer o outro daquilo que eu acredito, mas sim um poder de influência do ganha-ganha. Eu tenho um poder de conseguir trazer as pessoas para perto, conseguir gerar colaboração nas minhas relações. Então, eu vou fazer um parênteses para falar do curso, né, que vai começar na semana que vem. Vai ser uma sequência de 15 encontros ao vivo. E esses encontros vão ser gravados e vão ficar disponíveis depois para quem não puder participar ao vivo, dos encontros ao vivo. E eu vou esmiuçar esse caminho. Por enquanto eu dei uma noção geral do caminho que a gente precisa seguir, né, para aprender essas habilidades, mas eu vou dedicar um tempo para cada uma dessas habilidades. Como é que a gente desenvolve a autoconsciência? O que a gente precisa olhar? Que dimensões dentro da gente a gente precisa observar, conhecer, para desenvolver essa percepção de si mesmo. Eu vou trabalhar essa compreensão empática a fundo. Como é que a gente faz para desenvolver essa compreensão do nosso semelhante? Vai ter uma aula só para a expressão autêntica. Como é que a gente se expressa de uma forma verdadeira, transparente e de uma forma que conecte, né? Que gere conexão. Essa é a expressão autêntica. Então, tem todo um aprendizado aí. Algumas habilidades importantes para a gente desenvolver aí. Eu vou uma aula dedicar para a resolução conjunta de problemas, onde eu vou trazer diversos aspectos de como ter uma negociação ganha-ganha, como envolver as pessoas na tomada de decisão, na análise de um problema, como gerar esse espaço de colaboração com as pessoas. E eu vou me deter mais a fundo sobre cada uma dessas distinções, que são, assim, cada uma delas é uma vida de aprendizado. É uma vida de aprendizado. Então a gente vai bem mais a fundo, tá? Em cada uma dessas distinções que eu considero fundamentais para a gente aprender a lidar com os conflitos. Quem se inscrever nessa semana até o dia 6 de dezembro, de hoje até o dia 6 de dezembro, vai ter além dos 15 encontros ao vivo, né, que a gente vai trabalhar mais a fundo todo esse caminho, a gente vai ter alguns encontros de mentoria para eu conseguir dar uma atenção para as pessoas, das questões, para os dramas, para as inquietações, né, que cada um tenha, de clareza, de esclarecimento, para situações pessoais que queira ajuda para resolver. Então a gente vai ter 4 encontros de mentoria para poder realmente
ajudar as pessoas a resolver algumas situações, e quem sentir necessidade também vai ter estou disponibilizando um encontro individual, de mentoria individual, que a gente pode se ver aqui através do Zoom, conversar e a pessoa expor a situação e eu poder ajudar, trazer clareza de caminhos a seguir, de como lidar com a situação. Então realmente a minha intenção é pegar na mão, tá? É pegar na mão e ajudar vocês a ganhar um novo nível de entendimento, de qualidade nas situações desafiadoras que vocês vivem, tá? Vou disponibilizar meu WhatsApp também, para quem se inscrever nesse período, do dia 1º até o dia 6, vai ter acesso a mim por WhatsApp a qualquer momento, troca de mensagem, alguma dúvida, algum esclarecimento, né? Alguma orientação que precisar para alguma situação. Então realmente eu estou assim, dando uma atenção para realmente ajudar quem estiver precisando, tá? Quem não se inscrever nesse período, mas se inscrever depois, também não tem problema, pode entrar a qualquer momento, vai ter acesso às gravações, agora não vai ter acesso a esses benefícios que eu estou dizendo agora, tá? Esses encontros de mentoria, esse atendimento individual, esse acesso pelo WhatsApp, isso é um incentivo que eu estou dando para quem se inscrever agora, tá?